Olá, tradutores, tudo bem com vocês? Hoje nós temos uma live aqui, uma programação extra aqui no canal. Tem uma novidade para contar. Estou muito empolgada para contar essa novidade para vocês. Mas antes da gente começar, eu preciso saber se vocês estão me ouvindo, né, gente? Então, galera, por favor, me digam aqui no chat se vocês estão me ouvindo, se o áudio tá bom. Se eu tenho que falar mais alto, se eu posso falar assim mais baixinho, não precisa gritar tanto. Comentem aí no chat, por favor, para eu saber se está tudo bem, para eu poder dar início, de fato, à nossa live de hoje, beleza? Oi, Andressa. Obrigada. Ótimo, ótimo. Bom saber que está tudo funcionando certinho, gente. Que bom. Tá com ruidinho de fundo? Deve ser alguma coisa aqui na configuração do áudio, ou pode ser o meu ventilador, né? Calor do Rio de Janeiro, sabe como é que é, gente? Eu tô com o ventilador em cima. Mas, enfim, tá atrapalhando muito? Se não, a gente vai vendo aqui no decorrer da live como é que a gente resolve para ficar perfeito, beleza? Mas vocês vão sinalizando para mim aí no chat, tá bom? Oi, Bruna, boa noite. Boa noite, pessoal que está aqui online. Quem for chegando, manda um olá, tradutores, aí para gente. Oi, Tá, bem-vinda, bem-vinda, meninas. Por enquanto só temos meninas aqui, pelo menos falando no chat com a gente, né? Tiago não conta, Tiago é de casa. Tiago está aqui para me ajudar. Beleza, gente. Já que está tudo certinho, então, bom, para quem não me conhece, eu sou a Laila Compan, sou criadora do Tradutor Iniciante, tradutora desde 2013, e agora eu estou tomando um novo rumo na minha vida, eu estou indo para a interpretação, e eu estou muito feliz. Para quem não me conhece, né, para quem está chegando agora, não sabe a minha história, aqui no canal tem alguns vídeos onde eu comento um pouquinho, mas a minha ideia inicial, lá atrás, com 10 anos de idade, né, quando eu conheci a nossa profissão, eu não queria ser tradutora exatamente, né? Eu queria ser intérprete. Minha ideia inicial era ser intérprete, porque foi como eu conheci a profissão. Eu conheci porque eu vi um intérprete trabalhando em um programa de auditório, né? Estava tendo uma entrevista lá com uma pessoa estrangeira e tinha um intérprete para fazer aquela tradução ali, uma simultânea. E eu achei aquilo incrível, eu achei o máximo. E eu queria fazer aquele negócio, né? Eu queria ser aquilo. E até hoje eu não sou, mas serei. Serei, gente, serei. E vocês vão começar a ver mais conteúdos sobre interpretação aqui no Tradutor Iniciante, tá? Porque eu vou compartilhar com vocês essa minha caminhada como intérprete iniciante e mostrar os meus estudos, dificuldades e tal. Tá bom? Então, fiquem de olho aí, quem tiver interesse. Óbvio que eu vou fazer links com a tradução, tá? Mas fiquem de olho, eu vou mostrar toda essa caminhada para vocês. Bom, gente, hoje eu não estou sozinha, eu estou aqui com a Marcele. Marcele, que é intérprete, ela que vai conversar com a gente, ela que vai dar as dicas sobre interpretação. Então, é ela que vai falar sobre essa área, porque é ela que sabe tudo, é ela que vai ser uma, né, das minhas professoras. Então, gente, é com ela agora. Então, Marcele, seja bem-vinda, você já está aparecendo aqui para todo mundo, pode se apresentar, pode falar quem é você e tal, conta, né, para quem não te conhece. E, galera, eu vou pedir para vocês falarem para mim se o som da Marcele está ok também, então mandem aí pelo chat, tá? Para qualquer coisa eu vou mexendo aqui, a gente vai resolvendo a configuração do áudio, mas sinalizem para mim se o som da Marcele está bom. Marcele, bem-vinda ao Tradim, a casa é sua. Obrigada, Laila. Eu adoro aparecer por aqui. Que bom! Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou Marcele Castro, eu sou tradutora e intérprete há 20 anos. Ano passado eu comemorei em outubro, meu 20º ano, desde o primeiro dia que eu entrei numa cabine de interpretação. Tem aí algumas histórias para contar, mas um dos meus empreendimentos, dos quais eu tenho mais orgulho, é a Interpret to Be. Eu tenho minha sócia lá, Milene Gross Franklin, e a gente oferece cursos de formação para tradutores e intérpretes, né? Eu sou responsável pela condução pedagógica do curso de interpretação de conferência da Interpret to Be, ou mais carinhosamente da ITB.
E é engraçado, Laila, você falar da sua história, né? Que quando você pensou em ser tradutora, você estava querendo era ser intérprete. Eu também. Eu estudei tradução na UNB, né? Fiz graduação em tradução na Universidade de Brasília. Mas eu tinha essa vontade de ser intérprete mesmo, e eu falava, não, tudo bem, eu vou passar por esse processo aqui, que é o que tem, né? Mas eu vou correr atrás de ser intérprete. Então eu me identifico com a sua história, Laila. Gente, que coincidência, eu não sabia disso, não fazia ideia. Marcele, bom, vamos lá então. Você já quer deixar os contatos da Interpret B? Prefere deixar no final? Apesar de eu já ter colocado, né, os contatos todos aqui na caixinha de descrição, como você prefere fazer? Pessoal, aí estão, né, os contatos na descrição, mas vocês podem seguir a gente no Insta, no Facebook, no LinkedIn, é onde a gente costuma colocar informações não só sobre os cursos, sobre a EdP, mas também sobre a profissão, dicas, quando a gente fica sabendo de algum livro legal, de algum site legal, de alguma informação interessante, e às vezes outras oportunidades de formação, a gente costuma divulgar nas nossas redes. Então, sigam a gente, porque aí vocês vão ter essas informações à mão. Ótimo. Bom, então vamos começar e eu vou pedir para você começar explicando do zero mesmo, tá? Qual a diferença entre tradução e interpretação? Que diferença é essa? Não é a mesma profissão? Então, eu posso fazer as duas coisas? Como é que é esse negócio? Né? Porque tem tradutor, intérprete, tem pessoas que falam que, não, eu sou tradutor, né? Não fala parte do intérprete. Como assim? O que é isso? Explica isso aí para o pessoal. Essa pergunta é muito boa, muitas pessoas me procuram com essa dúvida. Tem até um vídeo no nosso canal no YouTube da Interpret B, se vocês quiserem, depois a gente pode deixar o link aí para vocês acessarem, que é a diferença entre tradução e interpretação. Tem várias semelhanças e algumas diferenças, né? Uma que é bem evidente é o fato de que a tradução, a gente chama de tradução a tradução de texto, né? De textos escritos. E de interpretação, a tradução, digamos assim, falada, né? Ou oral, mas na verdade a interpretação de Libras, por exemplo, não tem uma fala, né? Mas como ela é feita imediatamente, né? Ela é feita ao mesmo tempo, a gente chama de interpretação também. Então não é só a questão da fala, né, da oralidade, mas é a questão também desse processo imediato, né, de ter que se criar uma tradução imediata para o que está sendo falado. Então essa é uma grande diferença, uma das principais. E aí tem algumas outras diferenças, assim, em relação a, por exemplo, o tempo, né? Na interpretação mesmo, os tipos de interpretação. Tem a interpretação consecutiva, né? Para quem não sabe, é aquela que a pessoa, o palestrante, né, fala e fala um tanto, faz uma pausa, o intérprete fala um tanto, a gente chama isso de consecutiva ou de consecutiva intermitente. E tem a simultânea mesmo, que a pessoa vai falando e ao mesmo tempo, né, a intérprete vai interpretando. Mas essas duas formas, né, essas duas modalidades, digamos assim, elas demandam uma criação meio que instantânea de um discurso, né, na língua de chegada. Enquanto que na tradução de texto existe a possibilidade de voltar, de revisar, mesmo para quem tem pressão de tempo, né, para entregar um texto, é muito comum a gente trabalhar com pressão de tempo, né? Mesmo assim, existe esse espaço em que se pode processar melhor aquela informação antes de oferecer uma tradução para aquele texto, né? E na interpretação, a gente, de certa forma, é considerada até uma atividade de improviso, porque por conta da pressão do tempo, você não tem nem sempre como buscar a melhor versão, né, daquele texto. Então, essa é outra diferença, né? Eu sempre falo, é raro a interpretação simultânea ou consecutiva ser a melhor versão de um texto, né? Por causa dessa pressão do tempo e da questão de não ter tempo para voltar atrás, né? Claro que existem muitas técnicas, e isso também é uma diferença entre a
a tradução e a interpretação, as técnicas que a gente adquire, que a gente desenvolve para fazer uma coisa e outra são bem diferentes, né? Eu estudei tradução na universidade, 9 semestres, áreas diferentes, mas as técnicas que a gente aprende são muito diferentes daquelas necessárias para a interpretação, né, para a oralidade. Então, as técnicas são diferentes e tem gente que diz um pouco também das habilidades necessárias, né? Porque existem muitos tradutores que não têm o domínio oral do idioma, né? Mas tem uma leitura excelente, uma excelente compreensão do texto escrito estrangeiro, né? E traduz para a sua língua nativa e são ótimos tradutores, né? Ótimas tradutoras. Mas na simultânea é muito raro a gente poder trabalhar só em uma única direção. Então a gente fala bidirecional, porque geralmente você traduz para o seu idioma nativo e para o seu idioma B, ou o idioma estrangeiro que você domina, né? Enquanto que a tradução você pode escolher fazer só um caminho, só uma direção, né? Traduzir só de uma língua para outra, né? Então tem essa questão e, bem, aí tem diferenças relacionadas à profissão, que a gente pode falar disso num outro momento, né? Que não necessariamente a habilidade, né? Tem várias diferenças. Mas muita gente me pergunta assim, mas tem que ser tradutor para ser intérprete, né? Tem que ter tido uma formação em tradução antes da interpretação? Eu digo que não. Eu conheço vários intérpretes que não são tradutores, que não gostam de traduzir texto, que enfim, não têm essa experiência, e vice-versa, né? Tradutores que não são intérpretes, e muitos colegas que fazem as duas coisas, né? Que é o meu caso. Eu sou tradutora e intérprete. Mas eu preciso ser tradutora antes de ser intérprete ou eu posso buscar a formação junto, assim? Eu sei que você acabou de falar sobre isso, né? Mas por que eu estou perguntando? Eu faço questão da gente dar uma ênfase nisso. Quando eu estava começando os meus estudos de tradução, eu queria fazer um curso para ser intérprete, né? Junto com a pós que eu estava fazendo na época de tradução. E me aconselharam a esperar. Para quê? Para eu primeiro aprender as técnicas de tradução, melhorar aquelas técnicas e tal, e depois eu começar a estudar interpretação, não fazer junto. Mas eu vejo, assim, muitos cursos, né, até mesmo de graduação e tal, que tem o nome, né, tradução e interpretação. Então, ensinam as duas modalidades. Pode Você facilitar acha isso bastante, válido né, ou não? porque Primeiro existe já estuda uma... tradução, Pode aprende e falar. tal, e aí depois você estuda interpretação, ou não, você não vê diferença. Pode estudar tudo junto, não tem problema. Então, pode facilitar bastante você já ser tradutor, porque você já tem, de alguma maneira, uma reflexão sobre a linguagem, né? Uma reflexão sobre esse processo de recriar, né, uma mensagem num outro idioma, né? Com base numa mensagem que já está criada, né? Então, isso colabora a reflexão sobre o processo linguístico mesmo. A questão também de repertório, né? Quando você traduz bastante, você costuma ampliar o seu repertório de soluções, de equivalências, né? E isso facilita bastante você ter uma base mais rica mesmo de conhecimento, de possibilidades de tradução de um termo, né? Então, isso pode ajudar bastante. Mas eu digo assim, não é necessário porque, dependendo da vivência que você já tem uma bagagem boa, já tem um repertório bom, né? Ou já tem uma reflexão sobre a linguagem. Então, isso varia muito, muito pessoal. Eu acho que, claro, agrega sempre, mas não é obrigatório. E tem um aspecto também que às vezes, o tradutor de texto, quando ele começa a estudar interpretação, rola um apego às palavras. Né? Porque, assim, na interpretação, por mais que todo mundo ache, de modo geral, mais difícil, que exige outras habilidades, de fato exige outras habilidades,
mas a gente conta com alguns elementos que geralmente a gente não tem na tradução, que é o quê? A sua voz, as pausas, a entonação. Se você estiver fazendo uma consecutiva, você está num palco, ainda tem o seu gestual, expressão facial, e a gente também transmite significado por meio desses elementos, né? E na tradução do texto, não, é o texto ali, né? Frio no papel, No né? máximo, Então a gente vai tentar usar a pontuação a nosso favor para Isso, transmitir essa expressão, um ponto de exclamação, uma é, interrogação, né, o que, entre aspas, vai ajudar a passar essa sim. E emoção. aí na interpretação a gente tem esses outros recursos. E aí eu sempre falo que, de modo geral, quem é tradutor ou tradutora, a gente passa por esse processo de ajuste, né? Porque geralmente tem um apego muito grande às palavras, porque a gente tende a ser mais, não digo literal, nem fiel, mas enfim, mais apegado às palavras e na interpretação mais às ideias, né? E encontrar formas de transmitir a mesma ideia, mas com outras palavras, reformulando o discurso para ele soar mais natural, mais espontâneo. E teve uma vez que eu assisti uma palestra que estavam comparando, né, a interpretação com a legendagem. Aí eu falei assim, gente, eu tenho que assistir essa palestra. Né, se eu não me engano, foi até no congresso da Abrat. E eu já trabalho com legendagem, eu quero ser intérprete. Né? Então, assim, tem que assistir, né? Não podia perder de jeito nenhum. Quem ministrou, inclusive, foi a Andressa e o Bruno Murtinho. E eu achei incrível o que eles falaram, o que eles explicaram ali sobre a questão da adaptação. Né? A gente não vai traduzir palavra por palavra, a gente não vai repetir tudo que estão falando. Né? A gente vai pegar a ideia e vai traduzir aquela ideia e tal. E eu achei isso assim maravilhoso. Existem técnicas, né? Você não vai ser o papagaio que fica ali repetindo, repetindo, repetindo sem parar tudo que estão falando. E muitas vezes a gente acaba, bom, eu pelo menos, né, eu posso falar por mim, que a gente acaba pensando, eu não vou dar conta se eu pegar alguém que fala um palestrante, né, se eu pegar uma pessoa que fala muito rápido, eu não vou conseguir falar na mesma velocidade, eu não vou dar conta de interpretar, não quero esse negócio para minha vida. Então, no curso, a gente aprende a lidar com essas questões também de velocidade de fala, de como é que você vai adaptar, tudo Mencionou isso, a certo? Andressa, que ela fez uma palestra, eu ia falar disso, esqueci de falar. Essa palestra muito legal, né? Ela e o Bruno, que eles fizeram meio que um jogo entre as semelhanças, né? E sim, a legenda é um mix de oralidade e texto escrito, né? Mas também tem a questão da pressão do tempo, da capacidade de leitura na tela, enfim, vocês legendadores entendem disso muito melhor do que eu. Mas tem várias semelhanças, às vezes por conta dessa necessidade de reformular mais, né, de otimizar o tempo. Então, sim, eu acho que tem vários aspectos que facilitam quem é legendador, que podem aplicar na interpretação também. Tipo, um tipo de raciocínio semelhante. Certo. E uma outra pergunta que eu vejo que aparece muito também com relação à fluência, né? Na interpretação, a gente precisa ter bastante fluência, principalmente o nosso listening tem que estar assim, né, Ah, bem tá. apuradinho, bem fluente mesmo, para entender o que a outra pessoa está falando e a gente conseguir traduzir ali na hora. Mas você também Sim. comentou que às vezes a gente também vai precisar traduzir para outra língua, né? Para nossa língua estrangeira. Por exemplo, o palestrante está falando em inglês, a gente traduz para o português. Mas se alguém da plateia faz uma pergunta em português, a gente tem que traduzir aquela pergunta para o Sim. inglês para o palestrante poder entender e poder responder. Então, assim, eu preciso ter também uma certa fluência no meu speaking, né? E vamos lá, como é que a gente faz para saber se meu nível de fluência tá bom? Eu sei que na I2B a gente faz um teste de aptidão e tal, mas você teria alguma dica para dar para o pessoal saber se o nível de fluência tá bom mesmo antes de fazer o teste? Né? Porque aí a pessoa já sabe se, pô, será que eu estou apto pelo menos a fazer esse teste de aptidão? Alguma coisa assim do Tá. tipo? Essa pergunta, ela é ótima, não é fácil de responder, porque tem alguns aspectos que são subjetivos, mas eu vou tentar dar alguns parâmetros, digamos assim, né? Você mencionou que a gente faz um teste de aptidão na I2B, né? Então, por exemplo, se você quer fazer um curso, um dos nossos cursos, né, de interpretação,
você nos procura, a gente marca um teste de aptidão gratuito para te ajudar a se orientar nesse sentido. Mas como você perguntou, Laila, antes, né? Será que eu até faço teste, não faço teste? Como é que eu vou saber? Então, alguns aspectos. Primeiro, a interpretação de conferência, principalmente, né? Porque tem outros contextos, né? Nossa área da saúde, tribunal e tal. Mas de conferência, mais especificamente, demanda do intérprete um domínio não só do domínio do idioma, mas um domínio num nível que tem um registro mais formal, por exemplo. Né? Então, sei lá, você vai interpretar uma reunião entre chefes de Estado. Né? Você precisa ter um domínio do idioma nesse nível de registro mais elevado. E acontece muito, eu vou falar por mim mesmo. Eu fiz intercâmbio, voltei dos Estados Unidos e estava nessa pilha de procurar curso de interpretação e não tinha, enfim. E eu achava meu inglês ótimo, porque eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos e tinha morado um ano lá e fiz escola e me virava super bem, falava bem, enfim. Mas o meu registro era muito adolescente, assim, a minha gama de vocabulário era... Não, eu não tinha esse domínio do inglês mais, com registro mais elevado, mais formal, né? Então, isso é um aspecto importante. Você se sente à vontade falando o idioma estrangeiro num registro mais formal? Você domina esse universo? Então, essa é uma coisa que te ajuda a se avaliar. Outro aspecto, você se sente à vontade no idioma estrangeiro para falar de assuntos desconhecidos? Assuntos que não são corriqueiros do seu dia a dia, que são temas desconhecidos. Aí você pensa, como é que eu vou saber isso? Eu não falo sobre essas coisas. Então eu dou uma dica que eu acho que ajuda bastante para quem está querendo melhorar a fluência no idioma estrangeiro ou mesmo se avaliar, que é criar discursos. Crie discursos no idioma estrangeiro. Pegue um tema, sei lá, aquecimento global, como funciona o mercado financeiro, enfim, guerras, né? Qual é a situação atual na Síria? Enfim, peguem temas que não são temas do seu gosto, ou que não seja necessariamente algo que você costuma ler ou falar, e procure informação, cria um discurso, sei lá, de 5 minutos que seja, e faça esse discurso se gravando e se assista. Né? Isso é uma coisa que ajuda muito a criar desenvoltura, porque o intérprete, ele costuma ter que falar sobre temas, né, completamente novos, desconhecidos. A gente tem acesso a especialistas, ao cara que inventou aquela máquina, que criou aquela teoria. Então, a gente precisa se sentir à vontade falando sobre assuntos, né, diversos. Então, essa é uma forma de você se observar também, como eu me sinto falando sobre esses temas, né? E aí tem essa coisa que você mencionou da escuta, sim, né? Não é só a produção. Eu estava falando da produção. Claro, você no seu idioma nativo, você se sente à vontade para falar sobre diferentes temas. No seu idioma estrangeiro, você precisa checar isso. Mas tem a questão da escuta, sem dúvida, da compreensão, né? E aí a gente se confunde às vezes, porque quando a gente é um ouvinte passivo, você está assistindo um filme ou uma palestra e um discurso que seja em língua estrangeira só para você entender. Você não presta atenção se você perdeu uma palavrinha ou outra, porque você conseguiu pegar o todo, ainda mais filme, que tem imagens, que tem outras informações que trazem significado, né? Então, uma forma é você se colocar num lugar de ouvinte ativo, né? Se eu tiver que, eu vou ouvir isso aqui. Se eu tiver que recontar essa história para alguém, eu consigo? Né? Eu consigo recontar aquilo ali, seguir uma linha lógica, faz sentido para mim? Né? E você pode fazer isso com diferentes níveis. Eu uso muito um site que é super conhecido,
que é o repositório de discursos da Comunidade Europeia, né, do SKIC, que lá tem discursos em vários idiomas e dividido em níveis, né, básico, iniciante, intermediário, avançado, teste, enfim, muito avançado. Aí é legal você, por exemplo, entrar num site desse e ouvir alguns discursos de diferentes níveis. Pega um do nível avançado e escuta. Você consegue recontar aquela história? Você consegue entender a relação entre os números? Então, isso é uma forma de você se avaliar também. Não sei se a resposta foi suficiente, mas enfim, eu sei que ela não é precisa, porque é difícil mesmo eu dizer. Às vezes até no teste de aptidão a gente fica em dúvida, assim, porque às vezes a pessoa está nervosa e ela falando no outro contexto, ela fica com muito mais desenvoltura, né? Então tem que ter essa desenvoltura. Por exemplo, vou dar só mais um exemplo. Eu falo espanhol, eu estudei espanhol há muitos anos, eu fui para Madrid, fiz o DEL, enfim. Mas eu raramente falo espanhol com alguém. E eu não me sinto à vontade para interpretar para o espanhol. Por quê? Porque eu preciso, às vezes, pensar: gente, esse pronome, como é que entra ou não entra? Peraí, como é que conjuga esse verbo? Se eu tiver que fazer essa reflexão, aí eu preciso melhorar meu idioma B. Né? O ideal é eu não precisar ficar pensando no uso da língua mesmo, na gramática e tal. Eu vou parar para pensar em palavras, obviamente, né? Que eu não conheço, tal, vou esquecer, mas vou lembrar que não sei falar isso no idioma. Isso é uma coisa. Mas pensar na estrutura, na gramática, e eu ter que ficar refletindo isso enquanto eu interpreto, aí eu acho que você ainda precisa dar mais um passo no desenvolvimento do idioma estrangeiro. Marcela, então, geralmente, né, a galera fala assim, eu tenho nível C1, eu tenho nível C2, de acordo com o teste de proficiência que eu fiz, ou então, eu sou intermediário, eu sou avançado, eu tenho nível B não sei das quantas, mas eu particularmente acho muito complicado você falar assim, porque é uma prova, né, que a gente faz, ou então é o curso de idioma que estabelece que aquele nível que você está, naquela turma, é o equivalente a um nível intermediário, é o equivalente a um nível avançado, sendo que, por experiência minha, tá, gente? Eu, quando estava estudando espanhol, eu estava no terceiro nível do curso, ou seja, um nível básico, e eu sabia que eu tinha um nível muito mais, não vou dizer avançado, mas era pelo menos um nível intermediário com relação aos outros alunos daquele mesmo nível na época que estavam estudando naquele nível. Né? Então, assim, quer dizer, não se prenda ao resultado de uma prova, não se prenda ao o que o curso diz para você, né, com base naquela turma na qual você está matriculado. Porque nem sempre é assim. No inglês também aconteceu isso, né? Eu, na época, já começando o que seria um nível avançado de inglês, e eu não tinha nível avançado de inglês. Meu nível era, tipo, básico, ou, enfim, abaixo do básico. Porque, né, adolescente, gente, eu não queria estudar, não queria fazer exercício, não queria nada. Então, assim, eu não sabia nada de inglês. E estava no nível considerado avançado. E aí, quer dizer alguma coisa? Não quer. Tá? A mesma coisa, prova. Existem provas, né, que você pode fazer tipo um cursinho preparatório antes da prova e você tem a técnica para fazer aquela prova. Mas na hora do vamos ver, será que você consegue? Você realmente é fluente? Então, não se baseie muito em resultado de prova ou no que o curso diz que você é de acordo com a turma na qual você está matriculado. Essas dicas que a Marcele deu são ótimas para você se avaliar aí, mas né, vamos lá, com sinceridade, tá, gente? Faz a sua autoavaliação, seja sincero com você mesmo. Por mais que você queira muito, fala, pô, não, já tô fluente, não sei o quê. Tá mesmo, né? Então seja sincero na sua autoavaliação e, legal, eu tô apto. Não, peraí, deixa eu estudar mais um pouquinho. O que que eu tô sentindo dificuldade, né? Presta atenção em qual é a sua maior dificuldade para você focar naquilo ali e conseguir melhorar naquele pedacinho. Às vezes você, de uma forma geral, é até fluente, mas alguns vocabulários se perdem, né? Então,
faça a sua autoavaliação e seja sincero com você mesmo. Até porque a gente não pode ter essas preocupações que a Marcele falou na hora de interpretar, né? Porque imagina, se você não tem essa fluência, nossa, imagina, na hora da interpretação a gente vai ficar muito mais tenso, né? É difícil aplicar a técnica quando você. Porque já tem. É uma atividade, cognitivamente falando, muito intensa, que demanda muito. Já tem muitos esforços em jogo ali naquele momento. Então, você não deveria ter esse esforço adicional de pensar em gramática, de ter dúvidas quanto a isso, né? Porque aí realmente sobrecarrega a energia limitada, a energia mental limitada que você tem para exercer essa tarefa. Certo. Tem uma pergunta aqui do Felipe. Marcele, você poderia falar um pouco sobre a especificidade da interpretação em reuniões corporativas? Olha, Felipe, obrigada pela pergunta. Eu não sei exatamente o que você gostaria de saber quanto a isso. A minha experiência maior com esse tipo de interpretação é presencial, né? Então, de acompanhar executivos, né? E aí eu tô aqui me perguntando se essa sua pergunta é num contexto remoto, né? E tô achando que sim. É, perdão, gente, deixa eu beber um golinho d'água aqui. Bom, ele não menciona aqui na pergunta, mas Felipe, se você estiver por aqui ainda, manda para a gente no chat para a gente poder te ajudar, tá? Aí explica aí direitinho para a gente. Então, o que acontece é que muitas vezes, no contexto corporativo, assim, tipo, acompanhar uma reunião interna ou de um fornecedor e tal, muitas vezes a gente está na mesa da reunião, muitas vezes nem na cabine, né? E aí a gente usa, às vezes, técnica de shadow, ou de shadowing, não, perdão, de whispering, né? De chuchotagem, que a gente chama, que é sem equipamento e falando ali próximo da pessoa, ou aquele mini equipo que é o equipamento móvel, né, para interpretação nessas reuniões. Muitas vezes nesse contexto corporativo a gente não usa, nem tá na cabine, a gente tá mais perto ali, né? Mas ele está falando que é o remoto mesmo. Já respondeu aqui no Ah, chat tá. para a gente, é o É, remoto. no contexto remoto, assim, eu tive algumas experiências, mas não muitas, né? A gente tem uma outra professora no curso, a Luana, que ela tem bastante experiência nessa área. E aí, de repente, seria legal a gente até pensar na Luana para trazer uma fala, né? Ou uma live sobre esse tema, que aí eu acho que vai ser mais esclarecedor do que eu falar sobre a minha experiência, que não é muito vasta, assim, remota em reuniões corporativas, né? Mais em eventos mesmo, congressos, webinars. Ótimo. Então, depois você, por favor, me coloque em contato com a Luana e a gente vai marcar sim. Vou chamar a Luana aqui para dar uma aula sobre isso. Por favor. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Vão mandando aí para a gente. Tá? Enquanto o pessoal manda, Marcela, eu queria que você passasse então rapidinho para a gente quais são os primeiros passos, né? Tipo, eu quero ser intérprete, independente de já ser ou não tradutora, mas já tem um nível de fluência legal, já peguei suas dicas aqui que você passou agora. Quais são os primeiros passos que eu preciso dar para ser intérprete? Gente, eu vou falar algo que é o que eu acredito, mas vai parecer conflito de interesse, mas eu já falava isso antes de ter curso. Faça um curso. Porque, claro que muitos intérpretes entraram e continuam entrando na profissão sem fazer curso. Isso acontece, né? Enfim, às vezes você cai de paraquedas, descobre que gosta e quer fazer aquilo. Então, tem várias formas, né? Mas o curso, ele te ajuda a cometer os erros num ambiente protegido, né? Te ajuda a orientar até sobre o universo, sobre o mercado, sobre como funciona essa profissão, né? E isso fala muito do motivo pelo qual eu e a Milene criamos a I2B, porque a gente pensa, cara, a gente precisa dar acesso às pessoas em diferentes mercados, né, e contextos,
a saber como que é que isso é uma profissão, saber que existem parâmetros, né, de qualidade, de condições de trabalho, né, e quando você faz um curso, você tem acesso a tudo isso. Mas, além disso, tem essa questão da orientação, da prática deliberada, do feedback direcionado. E uma coisa que eu acho muito importante, a apresentação gradual das habilidades. Né? A interpretação ela envolve várias habilidades. E no curso, na Interpret to Be é assim, na Glendon, onde eu e Milene também damos aula, também é assim, e acredito que bons cursos sigam né, uma linha, um currículo parecido. Que é o quê? Eu vou dissociar uma habilidade da outra e vou apresentá-las separadamente, vou acumulando aos pouquinhos essas habilidades até chegar nessa habilidade maior da interpretação. Porque muitas vezes acontece de você pensar assim, deixa eu ver se eu dou para ser intérprete. Aí pega um discurso lá do TED e começa a interpretar. Aí você pensa, Deus me livre, não dou conta. Né? Mas você não sabe aquele conjunto de várias habilidades que estão ali dentro, né? Daquela habilidade maior. E às vezes se você aprender primeiro uma, depois outra, depois outra, depois outra, você vai falar, tá, vou juntando e vou conseguir fazer, né? E também acontece, assim, às vezes, já ouvi vários relatos de colegas, de ex-alunos, né, falando assim, eu fui lá e fiz na minha empresa, porque me chamaram, era eu que falava inglês, vou lá, e entrei em pânico, né? Então, assim, tem gente traumatizada, tem gente que fala assim, nossa, eu fiquei 10 anos para vencer, para ter coragem de entrar no curso, porque eu fiquei traumatizada da minha primeira experiência. Aí, ó. Né? Ou também tem o outro extremo do espectro, que é a pessoa não ter noção. Às vezes ela está fazendo um trabalho ruim, mas ela não tem noção porque não tem feedback, não tem uma orientação, né? Não sabe como aquilo deve ser feito. Então, eu acho que primeiro passo, faça um curso. Mas eu não sei se eu tô pronto para fazer o curso. Procura a gente, o teste de aptidão é gratuito, gente. Vem e fala com a gente que a gente te ajuda. Eu realmente, quando eu percebo que a pessoa, eu sinto que a pessoa ainda não tá pronta, eu até sugiro exercícios e tal para a pessoa voltar ano que vem fazer o teste de novo, né? É uma habilidade treinável a interpretação. Então a gente não precisa ficar preso no não consegui uma vez, não vou conseguir nunca. Então a minha sugestão é faça um curso e pense também no seguinte: eu tenho tempo para assistir às aulas, mas eu preciso de tempo para treinar. Né? Eu sempre falo, no mínimo 2 horas a mais por semana. Pode ser dividido em vários dias, é até melhor. Porque a interpretação, como ela é uma habilidade, é como tocar um instrumento. Você tem que treinar para ir. Não adianta só acumular conhecimento, é desenvolver uma habilidade. Tem que estar com vontade de ensinar o seu cérebro a fazer algo novo, algo que ele nunca fez, a ouvir falar ao mesmo tempo, a processar informações de uma forma diferente. Tá disposto? Tá disposto a se frustrar? Porque no início é bem frustrante, né, para muitas pessoas. Foi para mim, e eu vejo e acompanho isso, é para muitos alunos, porque é uma habilidade que você está desenvolvendo, né? Sei lá, vai aprender a tocar um instrumento. Tem hora que você vai querer jogar o violão na cabeça do professor, porque seus dedos não obedecem à ordem do seu cérebro. E a mesma coisa acontece na interpretação. Então também tem que ter essa disposição de dedicar tempo para a prática e a disposição mental de aprender, desenvolver uma nova habilidade. Acho que isso são os primeiros passos que eu sugiro. Marcele, tem outra pergunta que estão fazendo aqui também, é clássica também, essa é muito clássica, que é, e depois de fazer o curso, como a gente consegue o primeiro trabalho? Gente, não é emprego não, hein? É trabalho, não é emprego. Ninguém vai assinar a carteira de vocês, tá? Então, como a gente consegue o primeiro trabalho depois do curso? Sim. É muito raro ter ter intérpretes que são intérpretes funcionários que não sejam dentro dos organismos internacionais, né? E aqui no Brasil
tem algumas sedes, mas poucas, né? Então, geralmente, o forte no Brasil mesmo é o mercado privado. Bem, para quem é tradutor, talvez entenda que é isso, como freela, né? Você tem que correr atrás dos trabalhos, né? De encontrar cliente e tal. Mas na profissão de intérprete tem uma coisa muito de networking, né? De quem você conhece, de estar no meio de profissionais. E isso fazer um curso também ajuda bastante, porque aí os seus professores são os seus futuros colegas de cabine, né? Os seus colegas de curso são os seus futuros colegas de cabine. Então, o curso, ele já é um lugar para desenvolver essa rede também, para se criar parcerias de trabalho, né? A gente teve uma turma que se formou no ano passado, só gente querida, né? Eu converso muito com o Felipe, eu vou falar o nome de Felipe Pazello aqui, que ele fala que os contatos que ele fez durante o curso, com professores e com colegas, abriram várias portas profissionais, né? E é muito engraçado que um fenômeno que eu não imaginava, não previ, mas que eu vejo acontecer, que os alunos que se formaram no meio da pandemia começaram a ter mais trabalho por conta da interpretação remota, mais trabalho, mais rápido do que as turmas anteriores, né? Por incrível que pareça, eu acho que esse boom da interpretação remota durante a pandemia acabou facilitando o acesso à entrada de alguns profissionais, né? Eu indico os nossos alunos que se saem bem, que têm um bom desempenho, eu indico para colegas, né? A gente tenta fazer essa intermediação e a gente também, sempre que pode, a gente tem um grupo, inclusive no WhatsApp, sempre que pode indicar trabalho voluntário, porque tem algumas instituições, alguns contextos em que a gente oferece o que procuram a gente, né, para fazer trabalho voluntário, e é uma forma de começar, porque você se sente mais seguro de ter uma experiência real, né, um evento que está acontecendo de fato, mas sabendo, né, o cliente, os ouvintes sabendo que você é voluntário, tem uma tolerância a mais, né, e a gente tem bastante, assim, a gente sempre divulga nesse grupo de alunos e ex-alunos para ganhar experiência, né, e também fazer contato, né, não é um caminho, assim, linear, gente, faz isso, vocês vão entrar no mercado, não é. Mas eu estou tentando apontar geralmente como a gente se conecta, dentro da profissão, entre os colegas e a gente vai indicando e tem isso, muito dos contatos entre professores e alunos também do curso. Eu costumo falar isso para os meus alunos também, né? O pessoal fala, já sei, não preciso fazer curso, mas é dentro do curso que a gente vai aprender também a abordar o cliente, né? Quando o cliente vier procurar o seu serviço, o que você vai explicar para ele, né? No curso a gente aprende isso, essa parte de mercado também, tá? Então, gente, vale a pena fazer curso sim, né? Vai fazer curso para quê? Para aprender essa teoria? Não, você não faz curso só para aprender teoria, você faz curso também para praticar, né? Tem sempre a parte prática, você vai ver como é que funciona o mercado, como entrar nesse mercado, como se comportar dentro desse mercado, tudo isso é ensinado também. E tem mais uma pergunta aqui, que é agora da Raquel Souza. Ela está falando assim: qual é o valor aproximado de um curso de interpretação? Na I2B, a gente tem dois formatos de curso, né? Tem o curso personalizado, tem o curso regular. Eu lembro que eu pesquisei ano passado vários cursos, então eu tenho uma média assim bem ampla, né? Que vai de 400 e poucos reais, 500 na mensalidade, até 700, 800 e poucos reais. Mas você que está no mercado deve ter uma média melhor do que eu, né? De repente. Na verdade, na verdade não, eu sei que o nosso curso, a mensalidade gira em torno de R$ 700 para esse ano agora, de 2022, né? São
3 horas de aula por semana, né? Então vamos colocar aí umas 12 horas de aula por mês, né? De encontros síncronos. Isso no percurso regular. Existe também a opção do percurso personalizado, que são aulas individuais, que a gente indica mais para quem já fez algum curso ou já é intérprete e quer desenvolver algumas habilidades específicas. Eu já fiz programas de percurso individual, né, personalizado para iniciante, mas assim, muito de gente que está na Europa e aí não consegue fazer aula porque o fuso, né, a aula vai dar no meio da madrugada. Mas por conta disso, eu acho que fazer o curso em grupo é muito rico, né? E tem essa coisa que a gente acabou de falar, do networking e de desenvolver laços e ter colegas, né? Isso é muito legal. Agora, de outros cursos, quem cuida dessa parte aí de mercado administrativo é a Milene, minha sócia, então eu confesso para vocês que das outras escolas eu não sei quanto que custa, mas assim, também tem cursos no exterior, né? Por exemplo, a gente dá aula na Glendon, que é um programa no Canadá, que o primeiro ano é à distância, né? E aí tem um custo, o segundo ano é presencial, tem um outro custo. Que aí eu sei que esse programa da Glendon, que tem português, é bem mais barato do que o programa lá do acho que é Middlebury Institute, eu esqueci o nome porque eles mudaram de nome, mas é um programa que tem nos Estados Unidos que também tem português, né? Mas, então eu sei que a Glendon é mais acessível. Se você mora no Canadá e né, residente, já cai pela metade os valores. Mas aí seria um dever de casa que eu teria que fazer sobre outros cursos. Mas acho que você ajudou a responder, né, Laila? Que você fez uma pesquisa e está com uma noção talvez melhor até do que eu sobre essa faixa. E eu vou te falar, eu pesquisei muito, muito mesmo, porque eu queria fazer o curso com um foco no espanhol, né? Que como você falou, a gente tem que ter a língua estrangeira muito bem estabelecida. E o meu inglês, por mais que seja fluente, eu ainda preciso pensar um pouco mais, eu fico mais cansada quando eu trabalho com inglês, devido à atenção que eu tenho que colocar ali no trabalho que eu estou fazendo e tal. Mas o espanhol não, o espanhol já está no sangue. Então, assim, eu queria muito que as minhas práticas fossem em espanhol, né? Vou aprender uma habilidade nova, ainda com uma língua que não está tão assim estabelecida, então acho que não seria legal. E isso foi uma coisa que pesou muito na hora de escolher um curso, né? Então, assim, como aí vocês na I2B fizeram um plano super flexível para mim, né? Dentro daquilo que eu estava precisando, que eu queria, foi um diferencial muito grande de eu poder fazer o personalizado com as práticas em espanhol. Nossa, isso ajudou muito na minha tomada de decisão. Para Laila a gente fez um combo, né, Laila? A gente vai fazer um híbrido, algumas aulas com a turma, outras aulas num pacote individual para a gente poder atender a questão do idioma, do espanhol, né? Que é o que ela quer. A gente já teve turma de espanhol, mas em 2 turmas, mas a gente costuma ter um número bem mais reduzido e aí fica inviável financeiramente a gente sustentar. Mas a gente tem um programa já com material, com tudo em espanhol, só que a gente precisa mesmo de turmas um pouquinho maiores para conseguir abrir, né? Aí, enquanto isso, a gente fez esse programa para Laila, esse pacote aí. E eu tenho aluno de italiano, né, que faz um programa parecido. Então, a gente tenta acomodar as necessidades das pessoas que buscam fazer interpretação em outra combinação linguística que não só inglês-português, que é o nosso percurso regular, né? Aí, uma coisa que eu esqueci de mencionar é que no individual, aí o preço é por aula ou pacote de aulas, né? E aí isso vai variar dependendo do programa que você quer fazer, dependendo de quantas aulas você contratar. Mas assim, se você tiver interesse, escreve no e-mail, né, o contato@interprettobe.com, ou mesmo no direct do Instagram, ou no LinkedIn, que a gente passa para vocês as tabelas, né, de acordo com o que você está procurando.
Perfeito. O valor que eu falei foi do regular mesmo. Isso. E, ó, você que é do espanhol, então, faz o favor de se matricular na Interpret Be para ser meu colega de turma, tá? Para eu não precisar ficar sozinha, ter alguém ali para praticar comigo, para a gente conversar, para fazer aquelas fofocas toda de aluno, tá? Então, vem para cá, vem ser meu colega de turma para fazer o curso de interpretação de espanhol comigo, hein? A gente tá com matrículas abertas. A gente vai começar um percurso regular em março. E é isso, gente. É uma vez por ano só que a gente abre turma. Então, escreve pra gente se você quiser fazer o teste de aptidão, se tiver em dúvida. A gente faz, né? A hora é agora, porque a gente vai abrir uma turma em março e aí, se você quiser, depois tem que esperar. A gente até oferece módulos individuais, mas para quem está começando, o ideal é pegar do começo mesmo. Eu lembro que eu até, quando estava verificando o curso e tal, eu perguntei para a Sara, eu estava conversando com ela, eu perguntei para a Sara, né? Poxa, eu não posso já começar a pegar aí um módulo mais para frente, depois eu volto e faço. Aí, para vocês verem na tamanha a minha ansiedade. Aí a Sara me explicou, não, na interpretação é diferente, você pode fazer isso no de tradução, que tem os módulos que são mais fechadinhos, né? Na interpretação, não, na interpretação tem toda uma linha de aprendizado e tal, então não tem como fazer isso. Né? E, nossa, eu tô extremamente ansiosa para chegar março, gente. Vocês não estão entendendo. Só digo isso para vocês, eu tô muito ansiosa. Eu quero poder começar logo as minhas aulas, porque eu não tô me aguentando. Eu quero aprender. Vai ser muito legal. Mas é isso, tem um pouco a ver com essa questão do desenvolvimento de habilidades. Então, se você entrar muito lá na frente, você vai ter perdido a sequência das habilidades necessárias para você fazer aquele outro módulo, e isso faz diferença. Certo. Gente, é isso, né, Marcele? Fechar, né? Quase Acho uma hora. que a gente deu bastante dicas, então, assim, muito obrigada pela presença de vocês, obrigada, Marcele, por ter vindo aqui participar. Tradutor Iniciante está com as portas sempre abertas para você, para a Milene e para toda a equipe da Interpret Be. Eu sempre troco o nome, né? Milene, Marcele, Milene. Todo mundo. E depois você fala com a Luana, me coloca em contato com ela, vamos ver se ela vem bater um papo aqui com a gente também. Com certeza, vamos sim. E aí eu acerto o som da próxima vez, não vai ter problema de som. Maravilha. Obrigada, gente. Obrigada por terem feito perguntas. E saibam que os nossos canais estão abertos, né? No To Be Interpreter, no Instagram, LinkedIn, Facebook, e-mail, sinal de fumaça. Fala com a gente, que a gente tem o maior prazer em tirar dúvidas e fazer os testes. E vai ser um prazer receber vocês lá e as perguntas de vocês. Obrigada, Marcele. Depois me passa os sites que você comentou, até para o pessoal ver a questão da fluência e tal. Pediram no chat e eu coloco aqui na caixinha de descrição também para facilitar para todo mundo ter acesso, tá bom? Bom, obrigada, gente. Obrigada pela presença de todos. Vamos encerrar aqui a nossa live. Então, ó, um beijo para vocês. No dia 21 de fevereiro, às 9 da manhã, o vídeo vai ser uma segunda-feira. O vídeo não será às 8 da manhã, o vídeo será às 9, porque será uma live, tá? Então, anota aí na sua agenda. Dia 21 de fevereiro, teremos live aqui no canal do Tradutor Iniciante às 9 horas da manhã. E eu prometo que o áudio estará funcionando, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Um beijo para todos vocês. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.